alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Louvores pertencem a Allah subhanahu wa ta'ala. E mando bênçãos e saudações para o nosso profeta sallallahu alaihi wasallam. E hoje estamos na aula de matemática. Vamos conversar sobre a matemática básica. A matemática básica é formada por assuntos estudados ao longo do ensino fundamental e médio. E esta matemática básica, dizíamos que temos matemática do ensino fundamental e a matemática do ensino médio. E cada tipo de matemática tem a sua importância. Qual é a importância da matemática do ensino fundamental? Desenvolve o pensamento lógico essencial para a construção de conhecimento em outras áreas, enquanto que a matemática do ensino médio auxiliará na organização do pensamento, capaz de proporcionar aplicações cotidianas e estudos em outras áreas do conhecimento. Por que nós vamos dar primeiro a matemática básica? Não há dúvida que o ensino superior precisará desta matemática e também vai ajudar aqueles que vão se preparar para o ensino superior. E vamos ver conjuntos numéricos. Os conjuntos numéricos temos os números naturais. Nós sabemos que os números naturais são os números positivos, inclusive o zero, que representa uma contagem inteira, como estamos a ver aqui: 0, 1, 2, 3, 4 e 5. Dizer que não há números naturais negativos. Não há números naturais negativos. E temos aqui o conjunto Z, que é o conjunto dos números inteiros. São os números naturais e seus opostos, isto é, negativos. Os opostos dos números naturais positivos são os números negativos. Então, o conjunto Z, que é o conjunto dos números inteiros, são os números naturais e seus opostos. E dizer que não há números inteiros em fração ou decimal. E temos o conjunto Q. Este conjunto também pertence ao conjunto, ou seja, pertence aos conjuntos numéricos. O conjunto que são números racionais são todos números na forma decimal exata, periódica ou na forma de fração. Esse é o conjunto Q. Esse é o conjunto que todos os números na forma decimal exata, periódica ou na forma de fração. E temos o conjunto I, que é o conjunto dos números irracionais. São todas as decimais não exatas e não periódicas. São todas as decimais não exatas e não periódicas. E temos o conjunto R, que é o conjunto dos números reais. O conjunto dos números reais é a união dos conjuntos numéricos, mencionados acima. Portanto, todo número, seja N, Z, Q ou I, é um número real. E temos aqui uma pequena observação: dizer que as raízes em que o radicando seja negativo e o índice par
não são reais. Não são reais. E a seguir vamos ver as operações fundamentais. Quais são as 4 operações fundamentais? As 4 operações fundamentais na matemática: adição, temos a subtração, multiplicação e divisão. E estas operações são indispensáveis. Por isso são operações fundamentais. E o nosso primeiro ponto, ou seja, vamos falar sobre a adição. E este é o sinal da adição. Na adição, dizer que na adição os números são chamados de parcelas. E o resultado é a soma. Vamos prestar atenção. Cada área do conhecimento tem a sua própria linguagem. Nós sabemos que alguns estudantes ou alunos dizem que a matemática é difícil. A matemática não é tanto difícil, mas sim a linguagem usada em alguns livros de matemática pode ser difícil. Por exemplo, quando vamos falar de parcela, o aluno começa a viajar. O que é parcela? Ele já começa a pensar nas parcelas de um terreno e outras coisas. Mas parcelas aqui na adição, ou seja, na matemática em geral, de uma forma geral, parcelas aqui na adição referimos aos números. Ou seja, por exemplo, temos aqui 2 mais 2 igual a 4. 2 mais 2 igual a 4. Quais são as parcelas na adição? Este 2 e este 2 são as chamadas parcelas. 2 e 2 são as parcelas. E o resultado é a soma. E vamos ver outro exemplo aqui. 3 mais 4 igual a 7. Como estamos diante de uma operação aditiva, quais são as parcelas na adição? Temos 3 como parcela, ou a primeira parcela, e temos 4 como a segunda parcela. E o resultado que vai sair, nós sabemos que 3 mais 4 é igual a 7. E o resultado que sai chama-se soma. Como, por exemplo, temos aqui 2 mais 2, temos aqui parcelas, e aqui 4, soma. E aqui também temos 3 mais 4 são as parcelas, e o 7 é a soma. E vamos ver a outra operação aditiva. Por exemplo, temos aqui 2,5 mais 1,5. E por que estas parcelas são dispostas desta forma? Estas parcelas estão dispostas de modo que se tenha vírgula sobre vírgula. Temos aqui vírgula sobre a vírgula. Temos 2,5 mais 1,5. Qual é a soma? Qual é o resultado? Nós dizemos que o resultado que vai sair chama-se soma. Vamos, aqui temos o 5 mais 5 é 10, vai 1, e 2 mais e 1 mais 1, 2, 2 mais 2, 4. Então, o 4 é a soma. Por isso, vamos prestar atenção que na adição os números são chamados de parcelas. E o resultado é a soma. E quando vamos falar sobre a comutatividade ou a propriedade comutativa, vamos
conversar mais uma vez sobre essas parcelas, porque é lá onde vamos ter aquela propriedade, a famosa propriedade, trocando as parcelas, o resultado não altera.